Professor, primeira vitória em casa no ano. Vitória segue invicto na competição. Agora são 3 empates e 4 vitórias. Segue defendendo a posição de líder no Campeonato Baiano. E agora temos um clássico, o primeiro clássico do ano, né? Pela frente, Bavi. Não queria muito falar sobre o próximo jogo, até porque muita coisa vai acontecer ao longo da semana, nos próximos dias, mas falar sobre a performance de hoje realmente, que o Vitória, mesmo com um time dado como alternativo, como nomeiam, a gente sabe que vai ser isso o ano inteiro, rodando várias alternativas e tal, fez um grande jogo que mostrou que o entrosamento tá vindo aí, mesmo com o calendário apertado, poucos momentos para treinar, mas a galera tá conseguindo acompanhar o ritmo e mostrou que tá conseguindo chegar e finalizar bem, que era uma coisa que a gente tinha medo, que por conta do entrosamento poderia demorar um pouco mais e tudo mais. Queria que você falasse sobre essa velocidade dos atletas de maneira geral, não apenas do time principal, digamos assim, como todos estão conseguindo entrar e pegar esse ritmo, essa sincronia de maneira muito fácil. Bom, boa noite. Na verdade, eu nem trato como equipe principal e não principal, né? Eu prefiro tratar como a equipe que nós temos de melhor para esse momento, para cada jogo. É o Vitória, independente de quem jogue. Dentro do contexto coletivo, quem são as peças individuais para cada partida, a gente levando em consideração tantas outras valências, né? Dentre ela, física, volume, intensidade de cada jogo, recuperação de um jogo para o outro, carga de treino, enfim, são muitas coisas, muitos detalhes que a gente precisa pensar em tudo isso e dentro disso encontrar uma melhor formação. Eu acho que o mérito é muito dos atletas de conseguir assimilar muito rápido. Isso é um ponto sempre muito positivo da continuidade de trabalho, uma coisa que eu acredito e defendo muito, a continuidade de comando, a continuidade de parte grande do grupo dos atletas, quem vem já tem uma metodologia, já tem alguns conceitos implementados, então fica mais fácil a adaptação, mesmo tendo pouco treino, né? Então a gente busca tratar todos da mesma maneira, dar informação para todos os atletas, os que ficaram, os que chegaram, os mais jovens, os mais experientes, a gente procurar dar o máximo de subsídios para que eles possam não ter dúvida na partida. Eu acho que o atleta não pode ter dúvida no jogo em todos os comportamentos e a capacidade de assimilação das ideias e de execução, que é o mais importante, é muito mérito de cada um dos atletas e da boa vontade em performar e em você ver que as coisas estão acontecendo, né? Todo mundo no mesmo conceito de competitividade, comprando a ideia, então mostra que o Vitória está num caminho, mas é muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar, né? O nosso parâmetro não é o jogo de hoje, com todo respeito ao futebol, né, do Campeonato Baiano, ao futebol baiano, ao Jacobina, mas o Vitória ele precisa se espelhar em árvores maiores, respeitando muito a competição, então não está tudo bom não, tem muita coisa a evoluir, mas mostra um caminho, então tem muita coisa a ser valorizada, mas pezinho no chão, né, da mesma maneira que eu fechei a minha fala hoje com os atletas. Fizemos a nossa obrigação. Ponto. Vamos para a próxima. Boa noite, Carpini e Vinícius da Metrópole FM. Queria que você comentasse o Baralhas. Estreou hoje, chegou, já estreando. Tá? E nada com uma vitória para ir para o clássico com confiança. Né? É importante. Todo atleta que a gente ganhe nesse processo, não só falando do clássico do final de semana, mas para a nossa sequência, né? Para a nossa temporada, para todas as competições que nós vamos ter. Alguns atletas que ainda vão chegar. Ressaltar também não só a estreia do Baralhas, mas a participação de meninos da base. Eu acho que isso é importante. Desde que haja merecimento, eles vão ser oportunizados. Entender os direitos e deveres para estar no nosso processo, para estar dentro do nosso ambiente, para vestir a camisa do Vitória, e eles estão entendendo, né? Então, esses atletas, a gente vê boas perspectivas, a estreia de um zagueiro hoje tão jovem como o Cauã, com uma boa personalidade, uma boa postura, seguro, por se tratar do primeiro jogo como profissional, né? O Emerson entrou muito bem novamente, Edenilson, não sei se já tinha jogado profissionalmente, mas comigo foi a estreia, então muita coisa boa acontecendo. Então, as oportunidades elas vêm sendo dadas desde o ano passado, né? Então a gente tenta também buscar e garimpar na base aquilo que a gente entende que possa fazer parte do nosso processo, entenda os comportamentos que a gente exige para que eles façam parte desse contexto hoje do Vitória.
Carpini, boa noite. Só retomando uma palavra que você colocou, oportunizar, né? Eu queria que você colocasse o quanto é importante esse processo para o Cauã, até para o Dionísio também, né? Que já tinha um tempo que não começava como titular e hoje a torcida gostou bastante do Dionísio. E fala um pouco também sobre o Buiú, que hoje atuou numa função um pouco diferente, né? Da que você colocou ele naquele primeiro jogo. Sim. O Dionísio fez um grande jogo, né? O Dionísio é um cara que treina muito bem, cumpre as funções, sempre disposto a ajudar coletivamente, isso é uma coisa que eu gosto muito. E o Buiú é um cara que ele faz essa função, né? Na base, no Sub-23 do ano passado, eu acompanhei até ele jogando num corredor por dentro, hora como meia, é lateral de origem, mas dá para fazer uma dobra ali com o Claudinho, como eles fizeram, alternando primeira e segunda linha, foi o que eu pedi para ele fazer, até para a gente observar também. Claro que todos eles muito jovens, muita coisa a corrigir, a evoluir, né? Então, mas a gente precisa também dar essa maturidade, dar essa rodagem sempre que possível com o jogo, né? Uma coisa é eu elogiar sempre o Emerson, eu tenho elogiado o Cauã internamente para a comissão, no nosso dia a dia, quando a gente fecha os nossos trabalhos, mas quando eu tenho oportunidade, se eu acredito nisso, eu não posso improvisar, e tendo um menino que vem merecendo a oportunidade, acho que o momento era essa oportunidade. Talvez um jogo maior, como um clássico final de semana, não seria oportuno se fosse na mesma condição. Então a gente analisar também esses pontos para ter cuidado com esse restante de formação desses jovens. Boa noite, Carpini. Dois atletas me chamaram a atenção hoje. O Bruno Xavier pela movimentação, pelo gol, pela vontade, criando jogadas, e o Carlos Eduardo, né, que o torcedor hoje apoiou muito, percebeu a dedicação, a luta, criou oportunidade, perdeu o gol, mas buscou, tentou. E como é trabalhar a mente de um jogador como o Carlos Eduardo, por exemplo, que é importante para o grupo, você já deixou isso claro, e a gente percebe às vezes ele meio assim, ressabiado também por conta dos gols perdidos, da ansiedade de fazer esse primeiro gol. Como é trabalhar a mente de um cara que está tentando quebrar esse tabu, pessoal? Passar para ele tranquilidade, calma, né? O Carlos Eduardo é um jogador experiente, né? Ele já viveu outros momentos na carreira onde nem tudo acontecia da maneira que ele imaginava, que ele queria, mas ele não deixa de trabalhar, a gente não deixa de dar cuidado, carinho, atenção, não só para ele, mas para todos os atletas. Agradecer ao torcedor, porque é isso que nós esperamos, é isso que nós precisamos, né? Não desistir de ninguém, principalmente atletas que têm um compromisso coletivo, como ele tem um compromisso com a instituição, então acho isso muito importante. E o Bruno Xavier, às vezes a gente pouco fala, né? Talvez se não tivesse performando a gente falaria mais. E é um jogador que é efetivo. Você pode ver os números dele, é um cara que erra muito pouco, cumpre função como poucos, né? Já tem assistência, já tem gols, já tem finalização, tem passe. O terceiro gol no jogo passado, ele que rouba a bola e acerta o passe para o Janderson para sair o gol do Rato, que nos deu a tranquilidade no jogo, ou seja, jogou, não jogou, ficou fora, sempre na mesma postura. Então é esse tipo de atleta, é esse perfil que a gente busca para a vitória. É um cara muito eficiente, entrega sempre aquilo que é proposto para ele com muita excelência. A gente fica muito feliz e que assim continue. É a função dele, é a obrigação dele, e a gente está contente não só com o Bruno, mas com todos, né? Inclusive o próprio Fabrício também, que voltando a marcar, fazendo outro gol novamente. Isso vai dando muita confiança para o atleta nessa readaptação dele ao nosso futebol. Então muita coisa bem proveitosa hoje para a gente carregar para a temporada e seguir potencializando. Carpini, semana de Bavi, tem um problema para administrar, né, na gestão do grupo que você faz e sempre fez muito bem, que é a situação do Lucas Esteves, né? Tá entre ir, não vai, volta, empresário fala, não sei quem fala, Vitória fala. Como é que você está conversando isso com o atleta está com a cabeça boa, ele vai para o clássico, o que é que você pode adiantar ao torcedor? Olha, bacana a pergunta. Eu acho que vale a gente tocar nesse ponto, porque o Lucas, ele não pode ser um cara, se acontecer a saída dele, ele não pode ser um cara que saia pela porta dos fundos, né? Mesmo porque ele foi um cara muito, muito importante na nossa caminhada. Essa situação que tem acontecido de valorização, isso mostra a valorização do trabalho do Vitória, que nós estamos num caminho,
Fizemos pela primeira vez na história um artilheiro da Série A. O Alejandro fez 15 gols depois da minha chegada. O Esteves sequer jogava quando nós chegamos aqui, né? Então a valorização é natural. Isso mostra que o trabalho está no caminho, está acontecendo. Então, se ele optar e acontecer por essa saída, não optar não, porque eu acho que também é o desejo do atleta. A gente é muito grato por tudo que ele fez aqui, mas enquanto ele estiver aqui é bom ressaltar que o Esteves ele está sendo muito profissional com o Vitória. Desde quando começou esse imbróglio, que isso também não é problema meu, até que ponto vai essa briga, eu liguei para o Esteves, depois eu chamei ele para conversar no outro dia aqui, e ele me garantiu, ele falou: professor, eu tenho muito respeito pelo Vitória, respeito pela comissão, pelas pessoas que aqui estão. Enquanto eu estiver aqui, quando não definir essa situação, eu não quero treinar separado, eu não quero não participar de nada, e conte comigo. Ou seja, hoje mesmo ele treinou pela manhã muito bem, vai treinar amanhã, ou seja, então é o ciclo, gente. Então, se acontecer a saída, se ele for pro Grêmio, que ele seja muito feliz lá como ele foi aqui, nós vamos buscar outro atleta. Gostaria que ele ficasse? Claro, né? Nós encontramos uma boa opção também, que é o Hugo. A gente estava bem respaldado aí nas duas laterais, Claudinho, Raul, Hugo, Esteves. Mas se acontecer do futebol e da vida, que ele escolha o melhor caminho para a vida dele, seja feliz, mas enquanto estiver aqui, que ele continue fazendo o que a gente espera dele, que ele respeite a camisa do Vitória, respeite o nosso torcedor e faça o que ele vem fazendo, trabalhando e se colocando sempre à disposição. Eu acho que isso é muito importante. Então, se nada mudar até o final de semana, nós temos o Hugo e temos o Esteves também como opção, e aí a gente vai escolher a melhor definição para o jogo. Carpini, queria pontuar, pregar a fala do colega em relação a Dionísio. O Dionísio é um cara que tem, de uma certa forma, um histórico no clube. Esteve, né, no acesso da C para B, fez o gol que ajudou o Vitória a subir lá em Belém do Pará. Teve uma lesão gravíssima de ligamento e vai para fora, atua num time que caiu para a segunda divisão, não teve tantas oportunidades e volta, se eu não me engano, com 3 partidas, sendo que talvez hoje, para mim, foi a melhor partida do Dionísio. Eu queria saber a sua avaliação em relação, pegar um pouquinho mais sobre essa situação do Dionísio, porque muita gente fala assim, pô, será que o Dionísio vai conseguir render? Será que ele vai conseguir performar do que a gente conheceu? Inclusive, o Dionísio é bicampeão baiano. Sim. Então, como é que você enxerga hoje o Dionísio? E se você vê ele, claro que tem muita coisa, Sim. tem muita gente, muito tempo ainda para um campeonato brasileiro, mas para um nível hoje do que está se montando os times de campeonato brasileiro, você enxerga o Dionísio como uma peça fundamental para você seguir no Vitória com ele para o brasileiro? Olha, eu acho que o Dionísio, a cada apresentação como foi a de hoje, ele vai conquistando o espaço dele, né? A gente aqui, eu não me apego ao histórico, ao retrospecto, seja ele positivo ou negativo, senão talvez ele nem estivesse aqui. Nós escolhemos o nosso planejamento no final do ano passado observar o Dionísio entre outros atletas e dar a mesma atenção, as mesmas informações, entender, né, de que maneira a gente pode usar o Dionísio, entender o que aconteceu nos outros clubes, talvez que ele não tenha tido tanta oportunidade, tanta sequência, porque não performou tanto, porque já veio e voltou do Vitória em tantas oportunidades, teve essa situação também da lesão. Então eu acho que para a gente falar de campeonato brasileiro, de temporada, eu acho que ainda é muito cedo. Foi um grande jogo, mas ele vem entregando diariamente coisas que me agradam bastante, né? O compromisso, a competitividade, um cara que eleva o dia a dia de treinamento, eleva os companheiros. É um setor ali que hoje é bom, que nós temos uma concorrência boa, né, com boas opções, hoje também com a chegada do Baralhas, o William, Hiller, Ronald, então muita gente que vai competir. E ele é um cara que a gente se dispôs a chegar antes para que fosse observado. Ele também teve outras oportunidades, não está no Vitória, escolheu essa oportunidade de voltar para cá e ser observado. Acho que é bom destacar isso também. Então, acreditando no trabalho dele mesmo, na capacidade dele, e mostrando que ele está aqui no clube. Isso para mim é um grande passo. Daí a ele estar junto, acho que é um outro processo, mas o que eu posso te assegurar é que ele vem me agradando diariamente, não só na partida de hoje. O jogo é o reflexo da semana, é o reflexo do dia a dia dele, e ele vem conquistando seu espaço. Carpini, boa noite, Jean Oliveira.
É sua primeira vez trabalhando no Campeonato Baiano e até é meio chato falar sobre arbitragem, mas a cada jogo a gente percebe você muito nervoso ali na beira do gramado, né? Então, queria saber, por favor, qual a sua opinião sobre a arbitragem da competição? Olha, difícil, porque vou até tomar cuidado para falar, porque eu não quero ser desrespeitoso nem com a competição e nem com a arbitragem, mas olha, difícil. O jogo de hoje, desde o primeiro lance, eu acho que erros muito simples, sabe? O erro faz parte, né? Nós não temos o recurso do VAR, então isso interfere um pouco, mas assim, uma falta de percepção, um erro muito grande, né? Eu acho que não dá desse jeito, é muito... E, enfim, não vou me alongar muito nessa questão não, mas me assustou muito o nível técnico da arbitragem. Nós tivemos aí nessas rodadas, acho que umas duas partidas aí bem tranquilas, seguras, onde a arbitragem foi discreta, erro para os dois lados, enfim, e deixou o jogo fluir, não foi a estrela do espetáculo, como o de hoje queria aparecer mais do que todo mundo. Então, sabe... Ainda aconteceu, mas na sua maioria aí eu assustei um pouco. Carpini, boa noite. Com relação ao gol, né, ao goleiro do Vitória, você já declarou que não vai fazer revezamento, né? Sábado tem um clássico, você mantém essa posição, Lucas Arcanjo é o titular do Bavi? Ainda não sei, vou pensar, amanhã tem treino, sexta tem treino, tudo em aberto, como eu falei. A gente está início de temporada, é um novo ciclo. O Arcanjo tem um espaço conquistado no clube que ele conquistou no passado, mas o passado não serve para o presente. É um outro momento, é uma outra história, como para todos os atletas. Está tudo igual, tudo no 0-0. O futebol é dessa maneira. Eu também hoje estou aqui, amanhã não sei. Eu tenho que me provar diariamente. Eles também precisam se provar diariamente. Então não tem nada... Ninguém tem cadeira cativa, todo mundo tem que trabalhar. Boa noite, Carpini. O Araújo, Boa Notícias. Carpini, o Vitória está próximo de concretizar a contratação de Carlinhos, né, de anunciar. Queria saber, nas coletivas anteriores, você comentou sobre a necessidade de ter um jogador com essas características. Queria saber o que você pode falar dessa nova contratação e se ele vem para suprir o que você precisa. A gente ainda busca algumas posições, não só o Carlinhos, o 9, é um cara que vem sim para ajudar, agregar as características que nos agradam muito. A nossa ideia, a nossa busca ainda é por 2, 9, o Carlinhos e mais um, né? Ficaríamos com 3, já que nós entendemos que o Lauan nesse momento precisava seguir o caminho e ter um pouco mais de rodagem e a gente elevar um pouco o nosso nível aqui. Então, o Carlinhos é mais um que vem para agregar com a chancela de todo o departamento técnico, né, toda a staff do clube, departamento de análise, a gente sempre tentando ser o mais criterioso, minimizando os erros para a gente poder ser efetivo. E outras situações também, né, mais um cara de lado, a gente busca aí mais a contratação de mais algumas posições, pouca coisa, mas talvez mais umas 3 ou 4 peças para a gente fechar mesmo essa primeira janela e continuar trabalhando, melhorando, aí criando dentro dessa nova montagem esses comportamentos como foi no jogo de hoje, cada jogo um pouco mais evoluído. Carpini, queria que você falasse do Mateuzinho, né? Ele que se lesionou no ano passado no jogo do Fortaleza aqui no Barradão, ficou de fora dos 2 últimos jogos, Grêmio e Flamengo, e depois de 2 meses o Mateuzinho hoje volta a campo, que bom, marcou o gol, né? Queria que você falasse especificamente do Mateuzinho. Tá pronto para o Bavi? Bom, todos os atletas estiverem à disposição e notícia boa, né, para essa semana aí tão importante. Nós vamos ter Mateuzinho, Edu de volta, hoje já trabalhou com a equipe, amanhã treina normalmente, está à disposição para o jogo, né? Então a gente praticamente ali esvaziou o departamento médico, talvez só o Caio Vinícius, se não me falha a memória, os demais todos reúnem condições para o jogo, então disputa em aberta para a gente escolher o que nós vamos ter de melhor. E o Mateuzinho é um cara importante, tem uma identificação muito grande com o clube, faz uma função ali como poucos, talvez dentro do elenco do ano passado nós sofremos muito com a ausência deles em alguns momentos por não ter característica parecida, a gente tinha que tentar ser criativo e mudar muita coisa quando ele não participava, em alguns momentos funcionou, em outros não. Eu acho que hoje nós precipitamos um pouco a volta dele, mas foi
um comum acordo. Ele também se dispôs a fazer isso por querer tá logo no ambiente do grupo, né? Não tá naquela ainda transição. Ele fez poucos treinos, precisava de um pouco mais de tempo, mas se dispôs a fazer um pouco hoje. E eu prometi para ele que seria 15, mas aí pus 30, e se eu falasse que era 30 eu já ponho 45. Mas ele, brincadeiras à parte, ele entendeu e se colocou à disposição para estar o quanto antes junto e à disposição agora para ajudar. Acho que foi um pouco precoce, sim, corremos um pouco de risco, mas a gente precisava ver um pouquinho do Matheus antes do jogo do final de semana. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.